É isso, mas antes da gente começar a falar aqui sobre o Botafogo, lá lembrar que os times paraibanos também estiveram em campo na Série D. O Souza empatou com o Falcon em 1-1, lá em Sergipe, no primeiro jogo dessa segunda fase da competição, que é o primeiro mata-mata. Já o Nacional não teve a mesma sorte e perdeu para o Asa de Arapiraca por 1-0. Os jogos de volta acontecem, a priori, né, no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Zé Cavalcante. Nacional recebe o Asa, o Nacional precisa reverter esse placar, uma vitória pelo mesmo número de gols, a disputa vai para pênaltis, e o Souza, uma vitória simples diante do Falco, às 5 da tarde, lá no Marizão, o Souza estará bem garantido à segunda fase, segundo mata-mata, que é as oitavas de final da 4ª divisão. Voltando para a Terceirona, noite de muita festa, João. Muito boa tarde, primeiramente, né? Muita festa lá no Almeidão, o torcedor mais uma vez compareceu em bom número. Viu um Botafogo completamente apagado no primeiro tempo, mas você sempre fala aqui que o Filipe Surian tem uma facilidade de fazer uma boa leitura do jogo. Claro que às vezes a gente tem a sorte, né, de colocar o jogador certo na hora certa e o jogador entrar bem. Outros momentos, nem todos os momentos acontecem isso. Mas ontem o Felipe foi muito cirúrgico. Tanto que ele nem mudou no intervalo. Acho que foi uma conversa, um puxão de orelha. E aí, quando ele viu duas mudanças importantes no time do Roger, no time do Manaus, principalmente no setor ofensivo, o Filipe Surian fez uma modificação que até eu fiquei assim, poxa, ele mudou ali um lateral para lateral ali, praticamente, né? Será que vai fazer alguma coisa tão significativa? Tirou o Matheus, poxa, tirou camisa 7. Mas, enfim, o torcedor nem prestou atenção nisso, o torcedor continuou empurrando e o Botafogo foi outro nos últimos 53 minutos, né, na partida, que foi o tempo total aí desse segundo tempo. Boa tarde, Mauri. Para você, para todo mundo ligado aqui no Correio Esporte. Pois é, o Botafogo tem muitas coisas para a gente valorizar nessa campanha de Série C. Uma delas é essa adaptação. O Botafogo não é um time que passa por cima de todos os adversários, não foi assim que aconteceu, mas soube construir os resultados. E o que importa é isso, o que importa é terminar o jogo com 3 pontos. Podia ser mais 1-0, dessa vez foi 2-0, pela primeira vez conseguiu uma diferença aí de 2 gols para vencer um jogo na Série C, mas percebeu a dificuldade que tinha no primeiro tempo. E teve muita dificuldade, pela qualidade do jogo do Manaus e pela deficiência do jogo do Botafogo também. O Botafogo não conseguiu jogar bem, peças como o Ricardo Luiz e o Matheus Anderson ali pelo lado direito não estavam rendendo, o Ricardo muito acionado, como geralmente é. E quem diria que o Lucas Mendes entraria... Entraria bem, né? E entraria bem, né? Entrou muito bem. Mostrando que o Ricardo Luiz tem que ficar atento, porque o Lucas está aí brigando por uma posição, entrou bem, participou ofensivamente. O Marco Antônio é outro, que quando entra pelo lado esquerdo. Veio para a direita, para jogar no lugar do Matheus. Enfim, Surian mostrou que soube fazer a leitura. E é o que a gente vem debatendo. O Botafogo entende as deficiências que tem e trabalha em cima delas. O recorte do jogo mostra bem isso. Como conseguiu reverter um mau desempenho para um grande desempenho no segundo tempo, que deixou a torcida empolgada, que deixou o time praticamente classificado, Amor. E agora eu vou... Se permitisse, o torcedor estava lá até hoje comemorando, até agora. Estava na saída ali. Na saída, tomando uma cervejinha, cantando, porque... Eu vou dizer, ainda faltam alguns jogos, claro, ainda faltam algumas rodadas, e até por isso, eu vou dizer, o Botafogo já está classificado. O Botafogo está na próxima fase. Quanto a isso, o torcedor não tem dúvida. Pelo que está jogando... O Botafogo nunca esteve fora do G8, Amaury. E, diferente do que aconteceu na última temporada, em que guardou a vaga ali para o Vitória subir e jogar a Série B, não tem nem chance do Botafogo ficar por ali por baixo. Arrisco dizer que o Botafogo vai terminar entre os 4 primeiros, porque tem jogos em casa ainda por fazer. Não são jogos fáceis, mas tem uma boa tabela e já está com tudo ali garantido para a próxima fase. Inclusive, já começa a pensar na próxima fase, quando coloca o Lucas para jogar ali na direita, sabendo que o Ricardo não está tão bem e vê um bom desempenho. Quando fecha com o Pipico, que a gente falava sobre a possibilidade dele vir, veio, já tirou a foto ali no vestiário. Estava ali ontem. Estava lá ontem. O Botafogo já começa a se preparar para essa segunda fase. A pontuar do jogo, eu tenho que falar do Gustavo, que pegou muito, a gente nem sentiu saudade do Mota, e que bom que o Botafogo tem 2 goleiros que entram e entregam do mesmo jeito, mesmo nível de atuação. Se não fosse o Gustavo no primeiro tempo, talvez o Botafogo saísse perdendo. Sim. Né? 3 boas defesas. Ele foi muito bem e é um cara que não tinha ritmo, não vinha jogando, mas quando precisou e tá ali para isso, foi muito bem. E o Wesley Dias, cara, a bola que joga o Wesley Dias, que tava ali comemorando o gol sorridente, a bola que joga o Wesley Dias é brincadeira. Olhou pra esposa na arquibancada, fez um coraçãozinho. Tá lá, certo. eu estive na coletiva, o pessoal brincou muito com ele lá
na zona mista lá, dizendo, ei, acabou, né? Ele fez um gol ano passado, quando a atuava pelo Sampaio Corrêa, um gol na temporada, aí fez um esse ano, então os caras disseram que... Já tá na média. Já tá na média. E o que vier agora é lucro. O que vier é lucro. Então eu vou trabalhar para fazer mais, para ajudar mais, né? Mas, João, próximo jogo é contra o São José, na próxima segunda-feira, 7 horas, mesmo horário, 7 horas da noite, Botafogo e São José, o jogo que pode dar ao Botafogo a vaga a próxima fase da competição de maneira antecipada. Por que a gente diz isso? Porque tem as questões matemáticas, mas uma vitória do Botafogo contra o São José já o garante na segunda fase da competição. O jogo ontem, além desses números, além desses dados e essas curiosidades que você trouxe, nós temos aí 3 vitórias seguidas. Faz um bom tempo que o Botafogo vencia 3 vezes. Eu confesso que só fui lembrar quando fui ver na internet, o pessoal comentando, fui lembrar realmente quando isso aconteceu. Segundo ponto, o 2-0. Terceiro ponto, 2 gols ontem de 2 jogadores que ainda não haviam marcado com a camisa do Botafogo, o Wesley e o Gerson. Entrou bem, foi cirúrgico na situação de roubar de bola, né? Aproveitou a falha da zaga, foi lá e marcar o gol. E com esses 2 gols de ontem, um do Wesley e um do Gerson Magrão, o Botafogo chegou a 15 atletas a marcarem nessa competição. Mostra aquilo que a gente sempre vem falando, né? Não existe um artilheiro. Até porque o Mariotto ontem perdeu um gol que, se ele marca aquele gol de cabeça, ele entrava de vez nas graças do torcedor, né? Faltou ali um caprichozinho, acabou cabeceando no meio do gol, a bola acabou ficando fácil para o goleiro adversário. Mas o Botafogo está aí quebrando tabus, alcançando recordes e parece, dentro de uma técnica ainda não tão brilhante aos nossos olhos. E aí não é só o Botafogo, acho que é a Série C por um todo, mas o Botafogo parece que realmente se encaminha, cresce no momento certo da competição. Ou será que isso é só fogo de palha? Quer que você vê isso? Acho que não, Amor. Acho que são sintomas de mudança mesmo que acontece no Botafogo. O Botafogo, por exemplo, não toma gol há 2 jogos. Isso, muito venceu importante o Altos saber. por 1-0. Fora de casa, venceu agora inclusive. em casa 2-0. Também tem um fator determinante para isso chamado Wesley Matos, tá? O crédito tem que ser dado a ele também e ao Surian por ter entendido que era necessária mudança na zaga. E ele que entrou de capitão ontem, já Exatamente. que o Mota não estava, né? Não mostrando pôde jogar que tem liderança, que ele não traz a mesma qualidade de saída de bola que o Carrerete traz, por exemplo, mas ele também não fica nervoso com a bola no pé. Ele vira jogo, sabe fazer lançamento, sabe dar saída de bola e tem aquela cara de zagueiro, né? Aquela cara de mal, aquele cara de 2 metros que intimida. Então, é interessante ter aquele xerife ali e isso tá dando resultado. Ele com o Pedro na dupla de zaga, 2 jogos sem tomar gol. Mudou o goleiro, a zaga permaneceu a mesma, não tomaram gols. E a gente pega esse recorte de G8 mesmo, amor. O Botafogo não esteve fora. E qual é o time que mostra que tem um nível superior? Não tem esse time. O Operário tá ali brigando, esteve na liderança, já não tá mais. Empatou em casa. O Brusque ganhou do Botafogo fora de casa, tem um bom desempenho fora de casa, chega ali na parte de cima, mas também não é um bicho-papão. O Amazonas tá ali, sempre na parte de cima. Mas o Botafogo também. O Botafogo também. Então, em momento algum, o Botafogo também ficou fora do tá jogo. Bem. Exatamente. O Botafogo vive um ótimo momento, não tem problemas no elenco de profundidade, a gente vê isso. Mudança na zaga, tem o Lucas Santos que voltou ontem, jogou também mais à frente ali, quando a dupla de zaga já estava formada. No gol, se mexe, tá tudo bem. Tem opção na lateral, tem opção no meio, tem jogador lesionado, como o caso do Rogerinho, o Vitinho tá voltando, o Djavan que tá entrando. Enfim, tem muitas opções, ainda falta os pontas renderem. E o Djavan pode ser uma opção para o próximo jogo, porque ele vai lembrar que o Netinho tomou o 3º cartão amarelo, tá fora. Ótimo nome que você lembrou jogo, agora. né? Também é um maestro ali no meio de campo, né? A bola passa por ele, às vezes ele volta ali entre os zagueiros para fazer uma saída com 3 homens, porque ele tem uma qualidade no passe para distribuir o jogo. Então, um cara importantíssimo, de fato, tomou o 3º cartão amarelo, não joga, talvez seja o Djavan, né? Vamos ver como é que o Surian vai montar o time aí. Mas o time tem opções. Acho que quem está deixando a desejar um pouquinho são os pontas. O Bismarck se entrega muito, se dedica muito, mas não consegue, principalmente na finalização. O Bismarck ainda peca. Teve uma bola que sobrou para ele ali no segundo tempo, que ele mandou por cima do gol, e tinha o Gerson ali na esquerda, que ele podia passar a bola, que depois o Surian olha para ele assim e diz: ei, o que é isso? Mas ele, enfim, na ânsia de fazer o gol ali. O Matheus também, que depois que voltou de lesão não conseguiu repetir as mesmas atuações que teve assim que chegou, mas ainda assim o time está correspondendo, o conjunto está correspondendo. E isso tem muito dedo de Felipe Surian, que é outro trunfo do Botafogo. Tá? O Botafogo tem um grande treinador e tem tudo para brigar bem na próxima fase, porque, repito, já está na próxima fase.
E outro detalhe, só para a gente encerrar, é que o pessoal ontem falava, né, no intervalo, meu Deus, mais uma vez, não pode ver o estádio cheio, que o time treina na base. O time mostrou que não existe mais Exatamente. isso, né? Vamos torcer que isso tenha sido quebrado, né? Na verdade, aquela vitória contra o Paysandu por 3-2, lá no finalzinho, para mim, ali já quebrou a mística de que ter torcida era o ponto negativo para o time. Eu acho que com torcida, o time está muito bem. É porque depois parabéns pro torcedor, né? Porque um jogo às 7 horas da noite, num domingo. É horário difícil. Numa noite, eu vou dizer fria, porque o nordestino acha aquilo frio, mas não vem tão frio ontem, bem pesado. Então, acho que o torcedor, mais uma vez, fez uma bonita festa e tá aí, abraçou o time. Acho que agora é só dar continuidade a esse trabalho. Pois é isso. O Botafogo tá bem. Em casa, teve aquele tropeço contra o Brusque, mas a gente também tem que entender que o Brusque vive um bom momento fora de casa, então a gente também tem que dar os créditos ao adversário em alguns momentos, mas venceu o Paysandu, venceu a Aparecidense, agora venceu o Manaus, então tá fazendo o dever de casa. E tem vitórias seguidas e não tá tomando gol, então o Botafogo tem um caminho muito pavimentado, eu acho que o torcedor pode se animar sim. Agora é esperar essa reta final, porque, querendo ou não, vai dar para fazer alguns ajustes, sim. Claro, quando a classificação estiver encaminhada. São 2 jogos fora e 2 jogos em casa ainda. Depois de São José, na penúltima rodada, pega o Confiança em casa, né? E fora ainda pega CSA e Ipiranga. Então, fora de casa são 2 jogos complicados, mas em casa o Botafogo tem tudo para fazer. Mas aí, contra o Ipiranga, já está classificado. Contra o CSA vai estar classificado, então já o Fluminense dá já pode até exatamente. movimentar um pouco melhor. Claro que vai também depender ali de como vai terminar a classificação para saber, né, algumas peculiaridades da próxima fase. Mas o que importa é isso, que o Botafogo está dentro e agora é só se preparar para uma fase decisiva e aí, quem sabe, enfim, né, Mori? Enfim, vamos lá, vamos torcer. João, obrigado mais uma vez. Valeu. Você tá bacana de azul, viu, cara? Combinando com você. Que legal. Sempre unidos, é verdade. Correio Esporte fica por aqui. A todos uma excelente semana, excelente início de semana. Só lembrando, nosso querido Sérgio Montenegro está garantido, está de volta na próxima quarta-feira. E a gente, claro, vamos aí para o nosso último ato amanhã aqui à frente. E na quarta-feira o Sérgio está de volta. Uma excelente tarde de segunda-feira, uma boa semana para todos vocês. A gente volta amanhã. Forte abraço. Valeu, pessoal.